Neste momento, daremos início ao terceiro e último dia do 9º Congresso Estadual dos Fazendários do Ceará, o CONEFAZ, que debate de forma visionária o fisco estadual e o Brasil do futuro. Antes de dar início ao sexto painel, gostaria de destacar o relevante trabalho da Fundação Sintaf, instituição de ensino e pesquisa constituída pelo Sindicato dos Fazendários do Ceará em fevereiro de 2008. O debate em torno da reforma tributária possui mais de 40 anos. Por envolver interesses diversos, é uma matéria de difícil consenso que exigiu muitas negociações na Câmara e no Senado Federal. A proposta está finalmente saindo do papel, ainda que de forma parcial, centrada nos impostos de consumo. A reforma tributária e o futuro da carreira fazendária é o tema do sexto painel do 9º CONEFAZ. Como mediador do painel, convido ao palco o senhor Liduíno de Brito, diretor-geral da Fundação Sintaf. Na qualidade de palestrante, convido o senhor Celso Magliani, diretor para Assuntos Parlamentares e Relações Institucionais da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, FENAFISCO. No papel de debatedor, convido ao palco o senhor Lúcio Maia, pesquisador sênior do Observatório de Finanças Públicas do Ceará, e convidamos o diretor Liduíno de Brito a fazer uso da palavra, abrindo o sexto painel do 9º CONEFAZ. Bom dia a todos, a todas. Queria inicialmente agradecer esse espaço cedido pelo Sintaf, a Fundação, em especial a parte de pesquisa da Fundação, aqui representada pela figura aqui do professor Lúcio Maia, dirigente máximo do nosso Observatório de Finanças da nossa Fundação. Saudar o meu amigo, parceiro, companheiro de FENAFISCO, Celso Magliani. Tivemos uma trajetória muito importante, Celso, com relação ao tema que hoje nós vamos tratar. Você na diretoria parlamentar, né? E eu na diretoria de formação sindical, foi onde eu iniciei na FENAFISCO em 2010. E antes, a gente trabalhou muito na questão da comissão da reforma, da lei orgânica, né, da construção da lei orgânica da FENAFISCO. E quando o Brasil, pessoal da coordenação do Congresso me convidou para mediar esse painel, aí eu me lembrei de iniciar aos debates com uma introdução que eu fiz a esse livro de 2008, Pareceres. Esse livro foi uma análise da introdução 42, quando introduziu o dispositivo do artigo, o inciso 22, no artigo 37 da Constituição. Aí eu coloquei por que reforma tributária no Brasil? Aí eu peguei uma frase do Vigílio Guimarães, relator da PEC número 41, de que trata da reforma tributária, recepcionado pela emenda número 42, de 19 de dezembro de 2003. Ele assim se manifesta acerca do sistema tributário nacional. A tributação brasileira é multiforme, iníqua, irracional, mal distribuída, regressiva, cara, burocrática, paquidérmica, sobrecarrega o trabalhador formal,
alucina o contribuinte cumpridor de seus deveres, aterroriza o contribuinte inadimplente, induz a sonegação, desestimula o empreendedorismo, prejudica a competitividade, compromete a empregabilidade, reforça as desigualdades pessoais, setoriais e regionais, inibe o crescimento. Essa é a síntese do que temos no nosso sistema tributário. E é para falar sobre isso que estou aqui entre as duas maiores autoridades do Fisco Nacional, no caso específico, meu amigo Celso e o professor Lúcio. Às 10 horas a gente inicia a nossa reforma estatutária. Então, já passo de imediato a palavra ao Celso, para suas considerações, né? E, posteriormente, ao professor Lúcio para o debate. Só um momento, senhor Liduino. Antes de passar a palavra ao nosso palestrante, destacamos que Celso Magliani é diretor para assuntos parlamentares e relações institucionais da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, FENAFisco, e diretor de Políticas e Ações Sindicais do Sindifisco Rio Grande do Sul. Graduado em Ciências Contábeis e em Ciências Jurídicas e Sociais, é pós-graduado em Gestão Fazendária. Participa ativamente de estudos, debates e mobilizações parlamentares. Bom dia a todos. Queria saudar os meus parceiros de mesa, o professor Lúcio, o Liduino, grande parceiro das nossas batalhas no cenário nacional, e saudar a todos vocês, fazendo em nome do colégio. Eu inicio falando de que nós estamos num momento de mudança no país. O Liduino deu algumas das qualificadoras do sistema tributário vigente já há 10 anos atrás, e nós estamos contribuindo, buscando contribuir tanto quanto possível com a nação e com todos nós no processo de aperfeiçoamento, vamos dizer assim, se não num processo de eventual redução de danos que possa resultar desse debate legislativo que está estabelecido em torno da reforma tributária. Bom, não é segredo para ninguém, eu queria saudar o meu presidente Francelino, que está ali na frente, discreto ali também, nosso líder que está tocando a federação com a gente, mas dizer para vocês que não é segredo para ninguém que o país, a política e a economia são movidos por interesses econômicos, né? É natural. Então, todo mundo quer trabalhar, quer um país com uma economia vigorosa e todo mundo quer ficar mais rico, né? Então, isso a gente tem que ter muito claro hoje, e é uma ilusão se imaginar que as pessoas estão gravitando em torno desse processo. Não, é porque eu vi ontem, por exemplo, um debate sobre desoneração de folha, é para gerar empregos, é para manter os empregos. Eu fico pensando assim, poxa, mas vocês conseguem tocar o negócio de vocês sem trabalhadores? Vocês estão mantendo os empregos porque tem desoneração de folha? Eu acho complexo aceitar isso. Não, porque tem que desonerar para dinamizar, para tratar do futuro. Sim, e o futuro desses trabalhadores, quando aqueles valores que eventualmente oneram a folha, tratam de suporte de assistência médica, suporte de aposentadoria, suporte do futuro? É uma pergunta interessante a ser feita. Então, vamos combinar que esse processo todo é movido por interesses, e com interesses econômicos, interesse de ficar mais rico. Eu estou traduzindo numa linguagem mais nossa, não é, pessoal? E também não vamos nos iludir que os movimentos nas casas legislativas não são fortemente influenciados por esses fortíssimos interesses econômicos, né? Então, a partir do momento que a gente estabelecer esse vetor para começar a conversar, fica fácil.
E a gente vai fazer uma conversa bem simples, né? Baseada, inclusive eu trouxe um suporte baseado em texto, que não é muito comum, mas é para vocês se guiarem e para mim não me perder. Que influências e que riscos isso vai ter na nossa carreira? Então é preciso esclarecer, em primeiro lugar, que fase nós estamos da reforma. A reforma dos impostos de consumo passou na Câmara Federal a questão de 60 dias, aí, um pouco mais, e foi para o Senado. Quando passou na Câmara Federal, a reforma passou por todo um processo de debate num grupo de trabalho, que fez um pré-relatório, até chegar no relatório final. Durante esse período, nós ouvimos, né, por exemplo, nos blogs da Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, comentários do presidente da Câmara discutindo, olha, tem um lobby do fisco contra a reforma. O presidente está enganado, o fisco não fez lobby contra a reforma. Aí ele disse assim, eles vão mudar, a importância deles vai mudar, eles vão ter que se reinventar. Isso está lá, ele disse no Estadão, teve uma parte... Então, por que será que o presidente disse isso? Né? No outro momento, nosso amigo, o deputado Aguinaldo Ribeiro, também disse assim, olha, os fiscais podem ficar tranquilos que a reforma vai melhorar muita coisa. Eles vão ter tempo sobrando para fazer outras coisas. E eu fico refletindo com a sapiência do relator Aguinaldo o que ele quis dizer com isso. Né? E são essas questões assim que nos levam a refletir um pouco sobre essas coisas. Aí nós tivemos, então, a aprovação da reforma na Câmara e a FENAFISCO centrou foco em alguns trabalhos. Por exemplo, o Brasil partiu de um princípio de criar um tal de Conselho Federativo, né? A gente apelidou lá de CONFED. O Conselho Federativo, entretanto, na nossa avaliação inicial, trazia um regramento incompatível com o Pacto Federativo no Brasil e com a autonomia das unidades da federação, que a Constituição de 88 foi ímpar em estabelecer essa autonomia. O Conselho Federativo era um quarto poder. Como ele lida com dinheiro, talvez um primeiro poder, né? E esse Conselho Federativo, inicialmente, ele prevê formas de preenchimento do espaço de comando que não são muito claras, né? Não tem pré-requisitos claros. Agora, deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver o regramento para movimentar isso aqui. Então, pessoal, o que a gente tem que ter claro? O Conselho veio para tirar o que em algum momento os mentores da reforma consideraram poder excessivo das unidades da federação, especialmente para estabelecer uma guerra fiscal. Então, o foco disso estava talvez na insatisfação de alguns grupos empresariais com o que se chama de guerra fiscal. Realmente, sem estar dentro desse processo de benefício fiscal e de estabelecer uma grande curva de gastos tributários para as unidades da federação, nenhuma empresa se estabelecia antes de fazer o seu leilão, né? E atrás desse foco do Conselho Federativo, sem dúvida nenhuma, está a questão de centralizar o poder sobre o poder de tributar num único local, e eu sempre fico pensando assim, não, mas todos os estados e todos os municípios vão participar. Tá bem, então deixa eu ver, o total que os estados lá em 2021 arrecadaram de CMS em torno de 722 bilhões, e os municípios, em torno de 93. Deixa eu ver, 722 mais 93 dá 815 bilhões, 820 bilhões, alguma coisa tipo 88% arrecadado pelos estados e 12% pelos municípios. E nós vamos somar esses impostos, 720 mais 100, né, que vai dar aí 820, 830, e vamos dividir o comando por 2. Porque lá no Conselho Federativo há um equilíbrio de forças. A metade do comando é dos estados e a metade do comando é dos municípios. Bom, mas nós estamos com um problema aí, não, pessoal? Nós estamos com um problema de contas. Todo mundo discorda. Não, isso é democracia.
Sim, mas a democracia com a necessidade de gestão dos estados e do Distrito Federal. Isso é uma coisa bastante complicada. Pois bem, outras coisas. Bom, benefício fiscal acabou, não existe mais. Acabou então. Então, agora nós vamos devolver cashback. Ótimo, esse era um dos pilares da reforma. Tá bem. Mas vai até 2032. Não, parei, mas tem mais 10 anos de benefício, então não acabou. Não. Bom, mas aí em 2032 acaba, em 2033 começa um terra ano zero. Não, a Zona Franca de Manaus vai até 2072. Bom, parei, mas a nossa premissa e o nosso pilar, que era o fim dos privilégios fiscais e tributários, não acabou. Não, mas tem alguns setores que vão ter que ganhar a alíquota beneficiada. Parei, pessoal. Baixar a alíquota desses setores, estender esses benefícios, é subir a alíquota para alguém. Não existe almoço de graça. Bom, então, resumindo a ópera, os consumidores vão pagar o maior IVA do mundo para que alguns segmentos mantenham os seus benefícios e o seu enriquecimento. Digo, bom, pelo menos vamos poder devolver o cashback para os mais pobres da cesta básica, que é uma grande parte do consumo. Os mais pobres gastam 80% da sua renda, né, com produtos da cesta básica. Não, mas não precisa te preocupar que nós fomos magnânimos e zeramos as alíquotas dos produtos da cesta básica. Não, para aí, então os mais pobres não vão ganhar o cashback da cesta básica. Então, eu vou receber o benefício da cesta básica, todos nós vamos receber, os bilionários vão receber e os pobres não vão poder receber o cashback de volta, porque o tratamento foi feito uma tábua rasa. Aí eu fico me perguntando, será que o agro, que enfim é a máquina propulsora do Brasil, vai levar essa isenção de impostos para dentro do preço final do produto? Fica a pergunta. Fica a pergunta quem realmente ganha com esta isenção. E eu acho que, vamos pensar assim, a devolução dos impostos para aqueles que têm um poder aquisitivo muito restrito é uma forma de fazer justiça fiscal e de buscar esse equilíbrio. Né? Então, você cobra de todos e devolve àqueles que têm menos poder. Nesse caso, nós optamos por não cobrar de ninguém ou simplesmente presentear com alíquota zero quem produz e vende no preço máximo, independente da isenção de alíquota. Vamos combinar que o que determina o preço de venda não é a isenção de alíquota, é o preço que o mercado aceita. Confusa a decisão, mas foi tomada. Bom, indo para a base do nosso assunto e fazendo essa crítica sutil inicial sobre a reforma, nós temos ali que, dentre os inúmeros riscos e desafios da carreira das administrações tributárias, em especial aqueles que fazem um lançamento tributário, não tem como não destacar em primeira mão a potencial perdas de atribuições no exercício das suas prerrogativas. E é isso que faz a redução do poder das unidades da federação e de suas administrações tributárias. Na versão que foi aprovada na Câmara, tínhamos um cenário centralizador do Conselho Federativo. Ele absorvia as competências dos entes. Quando eu digo absorvia, ele subtraía. A FENAFISCO centrou foco nisso e nós tivemos a oportunidade de ver aquelas películas que se salvou da fala da FENAFISCO através de seu presidente na CCJ e na CAE, onde o recado estava muito claro. Pessoal, o Conselho Federativo com superpoder, na Europa o IVA funciona muito bem e não tem isso. Por que será que no Brasil seria essencial o Conselho Federativo funcionar com aquele poder inicialmente previsto? Não se iludam, ele foi desidratado, mas não o suficiente para evitar que ele exerça certos poderes que atendem a grupos da população, a grupos econômicos, né, e não necessariamente a população consumidora. Mas o Conselho tomava para si a condição de órgão independente superior, né,
com todas as competências. Então, vocês vão ver ali no artigo 156b, né, que os estados e o Distrito Federal, né, teriam que executar o poder de tributar exclusivamente por meio do Conselho Federativo. E aí vai, né, pessoal? Editar novas normas infralegais, uniformizar a interpretação e aplicação da legislação. E olha só, pessoal, que pérola, arrecadar o imposto, fazer o caixa. Né? Ou seja, isso não é mais das unidades da federação. Ô prefeito, isso não te pertence mais. Então, aquilo que tu arrecadava no dia e usava de noite para pagar as contas no dia anterior, fazendo aquela tesouraria garroteada, não tem mais. Quem vai arrecadar vai ser o Conselho Federativo. Ah, vai ser um algoritmo. Pessoal, não vamos cair nessa, né? É um algoritmo que arrecada o dinheiro, transfere para a conta do Conselho Federativo em algum lugar. E depois efetua as compensações. Como assim? Efetua as compensações, garantindo a devolução dos créditos. E daqueles que estão em discussão, a retenção. Né? Ah, sim, mas os créditos de exportação tem que devolver já. Não tem discussão. Se tu for discutir, fica retido. Ah, e os que estão retidos agora, que fala-se em 200 bilhões, e quando chega lá, na hora de fazer isso, pela apuração, serão muito mais que 200 bilhões, provavelmente. Ah, esse nós vamos dividir em 240 vezes, mas o Confed vai reter a parcela e vai garantir a devolução para os seus credores a partir do Confed, e não a partir de gestão do recurso pela soberania da unidade da federação e pela soberania do eleito para governar. Porque quantas vezes o eleito para governar não pode escolher entre as prioridades deles, por exemplo, a devolução desses créditos que referi. Senão, não teria esse acumulado de créditos de exportação para devolver. Concordam comigo? Muitas vezes o cara não devolveu porque a sociedade exige e necessita daquele recurso, e a autonomia da unidade da federação e a soberania dessa unidade e do eleito pelo povo direciona o recurso imediatamente para outro caminho. Pois é, vamos usar uma linguagem mais bem-humorada. Perdeu, não terá essa autonomia, o Conselho fará as compensações, né? E aí ele vai distribuir a mesada da o produto da arrecadação entre os estados, o Distrito Federal e os municípios. É isso que está previsto lá, pessoal. E essa parte do inciso terceiro ali passou, viu? Não foi reformulada, tá? A gente conseguiu reformular muita coisa, mas essa parte, que é a parte que interessa, que é a do dinheiro, e que está atendendo a uma determinada situação, passou. Tá? Bem, aqui eu não consigo ver ali por causa da luz, então eu vou mudar um pouquinho a posição da cadeira. Né? Dirimir as questões suscitadas no âmbito do contencioso administrativo tributário. Pô, que bacana, né? O Confed vai padronizar as decisões no território nacional. Pessoal, as unidades da federação perderam o contencioso administrativo. Vai para o Confed. Será o grande... Agora é comitê gestor, tá? Mudou de nome. Mas, do ponto de vista do contencioso, ele vai ser o nosso grande CARF. Aliás, eu acho que o CARF vai virar uma coisa minúscula perto dessa gestão do contencioso administrativo do Confed. Imaginem, daí que isso vai passar por um algoritmo. O algoritmo é mágico, ele não pensa e não decide com intenção econômica, viu, pessoal? Então, vetores padrões, obviamente, vão ser colocados nesse julgamento por uma decisão padrão para ninguém destoar, né? E, obviamente, esses vetores e esses critérios não correm o risco de serem assediados ou influenciados pelo poder econômico, mas estarão concentrados num único lugar e nós teremos uma grande casa de apreciação dessas questões. Bem,
O Conselho coordenará a atuação integrada dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, na fiscalização, no lançamento, na cobrança. Bom, esse era o texto original, né? Então, se o Conselho coordenará aquilo ali, não existe mais administração tributária. Vamos combinar, né? Então, essa foi uma das questões que a gente centrou fogo, né, pessoal? A gente centrou e trabalhou forte em cima dela. Por fim, ele poderia definir hipóteses de delegação, compartilhamento de competências entre as administrações tributárias e procuradorias. Vocês entenderam a amplitude disso aí? Se tu vai definir hipóteses de delegação entre todas as administrações tributárias e procuradorias, tu vai acabar com elas. Parece que tem alguém apontando um canhão para a rigidez das administrações tributárias, né? Nesse modelo, o Conselho detinha originalmente, lá no que foi aprovado, votado e aprovado na Câmara. E veja bem, pessoal, esse texto que vocês estão vendo aí apareceu de uma forma muito cristalina, professor Lúcio, 2 horas antes da votação. Então, o senhor vê esse texto pelo tamanho e pela complexibilidade. Os parlamentares puderam fazer um estudo detido nessas 2 horas aí e fazer uma votação consciente sobre a amplitude desse negócio aí. Legal, definição das normas infralegais. Iniciativa legal? Sim, iniciativa de lei. O Conselho, como um governo, podia encaminhar a proposta de legislação para o Congresso Nacional. Definição das normas infralegais, interpretação e contencioso, arrecadar, compensar, distribuir receitas, distribuir mesadas, né? E como era o detentor do direito, das competências, dele derivava as decisões, fiscalização, lançamento, cobrança, representação administrativa, judicial do imposto sobre bens e serviços, podendo, inclusive, definir ou delegar as atividades do poder tributário. Vamos combinar. Essa situação deixava os servidores das administrações tributárias frágeis, pois o Conselho é de composição eminentemente política, pessoal. Como é que é a composição do Conselho? Não, 27 vão ser indicados pelos executivos, outros tantos com base na população. Sim, mas qual é o pré-requisito mesmo? Pré-requisito para o cara e para o Conselho é ele ter confiabilidade política. Não, o Conselho não é político, é técnico. Eu ouvi isso 1 milhão de vezes. Talvez vocês tenham ouvido só 100 mil vezes. Sim, o Conselho é técnico, deixa eu ver. Quando ele estiver lá agindo, ele vai estar gerindo 1,5 trilhão de reais, 1,3 bilhões de reais. Não tem nenhuma exigência objetiva de pré-requisito para a nomeação do representante e é técnico. Ora, vamos, né, pessoal? Não existe isso, né? Então, essa situação... Então, o Conselho definia de forma centralizada as prerrogativas. Isso ia resultar em ordem de serviço, pedidos autorizatórios para fiscalizar, seria uma consequência natural desse modelo, se o Confed ia subtrair o cérebro e o poder de comando das administrações tributárias, evidente que ele iria usar critérios, havia o risco, né, dele usar critérios e vetores para definir o trabalho do fisco por prioridades pensadas pelo algoritmo, né? E nós, então, iríamos executar o nosso trabalho a partir disso, né? O Conselho definiria quem e onde cada carreira fiscalizaria ou cobraria o IBS, né? Eu estou falando para vocês porque está ali embaixo esse texto. Então, pessoal, na nova versão do Senado, essa realidade mudou um pouco, né? Muito, embora a gente tenha trabalhado muito em cima disso, em levar a contribuição, esclarecimento, os senadores se debruçaram sobre o tema, é preciso fazer justiça ao esforço, né, que a CAI, né, a Comissão de Assuntos Econômicos e que a CCJ do Senado, ambas, uma comandada pelo senador Efraim e outra pelo senador Eduardo Braga, se debruçaram debatendo, enfim, sobre todos esses temas. Nós nos esforçamos para ter espaço de manifestação. O presidente Francelino fez uma manifestação
reduzida, tanto na CAI quanto a CCJ, foi apoiado pelo posicionamento de outros senadores que nos ajudaram nesse processo dessa nova versão no Senado, que essa realidade mudou um pouco. Ela teve uma mudança aparentemente singela, né, ao retirar do atual, agora, comitê gestor, então mudou de nome, mas não tem muito menos poder, né? Essa é a característica básica de ser o detentor da competência, né? Criou-se uma nova orientação para a formulação de leis complementares. Então, agora não é mais. Depois eu vou mostrar um quadrinho resumo para vocês, né? Onde temos os entes, aqueles esquecidos, estados e municípios que elegem o seu governante, etc., né, como os detentores do poder de tributar. Então, isso parece que alguns anéis foram salvos, né? Eu tenho aqui a nova composição do artigo 156b, né? E aí eu chamei a atenção para o inciso 3º, que eu tinha falado no começo, e ele está escondido atrás de nós aqui, né? Que arrecadar o imposto, efetuar as compensações, aquela de devolver o crédito, botar o dinheiro na conta do empresariado, né? Efetuar as compensações e distribuir o produto, distribuir a mesada entre estados, Distrito Federal e municípios, né? Essa se manteve. Essa continua lá com o atual comitê gestor, ex-conselho federativo e com algoritmo. E, por fim, decidir o contencioso administrativo. Então, percebam que a decisão do contencioso vai estar em cima de vetores padrões que vão dividir o entendimento daquele conselho de 57 membros, cujo pré-requisito para chegar lá é poder político, para se eleger, né? E que toda essa questão que envolve recolher o dinheiro, reter as compensações, distribuir a mesada, isso aqui se manteve. Mas o resto, o poder de tributar e outras questões que são privativas da administração tributária, foram salvas, né? Então, a gente perdeu anéis e alguns dedos e seguramos alguns dedos, né? Então, eu chamo a atenção para o inciso 5º do artigo 156b, e esse artigo 156b, vocês guardem esse número, porque nós vamos ter grandes embates na Câmara ainda agora sobre isso, que a fiscalização, o lançamento, a cobrança, a representação administrativa judicial do imposto serão realizadas pelas administrações tributárias e procuradorias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que poderão definir hipóteses. Então, as hipóteses de delegação e de compartilhamento voltaram para as ATs. Vocês entendem que seria muito complicado estar fora da administração tributária, porque daqui a pouco podia delegar tudo, né? E aqui nós estamos falando de regra constitucional. Isso aqui é bastante preocupante, né? Então, na realidade, essa definição de hipótese de delegação e compartilhamento de competências ficaram com as administrações tributárias, cabendo ao comitê gestor a coordenação dessas atividades administrativas com vistas à integração entre os referidos entes federados. Evidente que, como o imposto passa a ser cobrado no destino, né, é preciso que haja uma coordenação entre todas as administrações tributárias dos entes federados para que esse trabalho seja realizado de forma harmônica e concatenada, né? Agora, a decisão sobre essas delegações, sobre a coordenação dessas atividades, tem que ser da administração tributária, e isso nós conquistamos de volta no inciso 5. Com alteração, restou expresso que, embora o comitê irá coordenar as atividades em âmbito nacional, essas integradas que nós falamos, que reúne o interesse, concatenar o interesse de todas as administrações, né? As competências de fiscalizar, lançar, cobrar, está escondidinho aqui, daí eu tenho que ler, né?
são dos entes. Esses que têm a palavra final sobre a competência tributária, não mais podendo o comitê retirar de um ente ou estabelecer restrições locais nessas atuações. Então, houve um resgate singelo, né, com essas alterações até aqui, da nossa condição de trabalho. Bem, agora vem... A PEC tem 56 remissões a leis complementares. Ah, isso nós vamos resolver na lei complementar, me dá mais um cheque em branco aqui, me dá mais um cheque em branco ali, que na lei complementar eu ponho valor nele. Vocês conhecem isso, isso faz parte do processo legislativo, né? Então, essas leis poderão definir outras limitações ou subdivisões das atividades, desafio que demandará um novo acompanhamento a fim de evitar perdas nas competências de carreira. Nós estamos fazendo um debatezinho na federação, muito sério no sentido de se montar uma estrutura forte de acompanhamento. Nós já temos uma comissão de colegas locada em todo o país trabalhando no acompanhamento da PEC 45, em detalhes, em toda a fase do Senado, da Câmara, Senado, agora de volta na Câmara. As leis complementares, o volume será maior e os detalhes serão mais complexos. Então, digamos assim, as pessoas dizem que o diabo mora nos detalhes, tá? Então, eu acho que nós estamos discutindo, agora, para a fase das leis complementares, ter um trabalho técnico de análise bem mais pesado, um trabalho parlamentar bem mais pesado. Todas as entidades têm contribuído fortemente com esse trabalho parlamentar, e agora, nas leis complementares, nós vamos ter que melhorar a musculatura para poder levar a nossa contribuição de forma a influenciar no aperfeiçoamento do processo, né? Essas leis complementares vão demandar um novo acompanhamento a fim de evitar perdas nas competências das carreiras. Certamente teremos embates na definição das estruturas do contencioso, tá, pessoal? Porque nós vamos ter que definir bem o limite de transmissão desse contencioso. Se desse participarão também representantes da Procuradoria, porque, por exemplo, no nosso contencioso administrativo no Rio Grande do Sul, não tem representação da Procuradoria, tá, pessoal? Nós chamamos e apelidamos de cobrança tributária, e isso é com a administração tributária. Execução fiscal, que é um rito judicial, isso é com a Procuradoria. Não, mas a Procuradoria vai pegar nessa fase aqui, antes de entrar em juízo para fazer o acordo, nai. Isso é cobrança tributária e é competência da administração tributária. Ah, não, agora entramos na execução fiscal. Esse é um rito judicial privativo das procuradorias. É assim que a gente vê, né? Então, conflitos poderão surgir na definição do alcance das fiscalizações. Quais atividades e setores fiscais municipais poderão atuar, visitar fisicamente, abrir ações fiscais e solicitar documentação. Agora, eu toquei num pontinho aí. Vocês viram que o IBS, esse imposto sutil, os impostos sobre bens e serviços. E aí? E aí que os fiscais dos municípios têm competência para fiscalizar o IBS. Ah, mas é só a parte de serviços. Não sei disso, pessoal. O IBS é um imposto amplo, é o mesmo imposto para os dois, e agora a receita democraticamente é dos dois. Em algum momento nós vamos ter que dividir a despesa, né? Pois bem, e aí, quem fiscaliza? Ah, não, mas eu tenho uma refinaria lá no municípiozinho tal. O fiscal do município vai lá e abre uma ação fiscal. Ele atrai para ele a competência dessa fiscalização ou não? Existe vedação para ele abrir essa ação fiscal? A competência territorial, porque o fiscal tem competência territorial, né, pessoal? É a unidade da federação a qual ele é ligado. A competência territorial influencia definitivamente nessa condição de abrir a ação fiscal e atrair a competência? Então, são esses os desafios do futuro da nossa carreira. São enormes. E agora, nas leis complementares, nós vamos ter que trabalhar isso, nós vamos ter que estar em cima disso, porque nós participamos de um grupo de representação nacional de entidades do fisco, intitulado Pacto de Brasília. Juntos, nós somos mais fortes. E ali nós temos entidades municipais,
entidades estaduais e distritais, federais, entidades do fisco e entidades da administração tributária que representam servidores administrativos. Uma delas é o Sindreceita, que arrisco dizer que é a maior entidade sindical do país no fisco e representa administrativos da Receita Federal. A outra é a Febrafisco, que representa os administrativos dos estados. Negar a presença deles na administração tributária não é real, não é a realidade. Eles estão lá. Nós temos que regular os nossos espaços. Tá? Eu vou acelerar um pouquinho, porque o Brasil está me olhando ali. Tá? Isso, beleza. Então, assim, será um importante momento em que as carreiras, e aí eu vou dizer as estaduais, poderão ter perda de espaço em sua atuação. Mais ou menos 32 mil fiscais estaduais e 5.500 municípios com suas estruturas fiscais, talvez 3 mil nem tenham, mas é bastante unidade da federação com muito fiscal lá dentro. E o que tem na sua legislação pretérita, eu entendo que agora não vale mais inventar, mas o que tem na sua legislação pretérita a prerrogativa do lançamento tributário, tem a prerrogativa de iniciar a ação fiscal. Como vai funcionar esse regramento? No Rio Grande do Sul não existe ordem de serviço. O fiscal tem a prerrogativa de iniciar a ação fiscal. Como é que isso é em cada município? Como é que isso está regulado? Né? Não vai haver avanço sobre territorialidade. Esses fiscais, no geral, na média, têm uma remuneração bastante mais modesta do que os fiscais que atuam nas capitais e nos estados, no Distrito Federal e na União. Como é que vai se ver esse processo? São os desafios. Outro aspecto importante se refere às leis complementares de normas gerais das carreiras, porque, além da Lei Orgânica Nacional, cada carreira tem a sua lei complementar de normas gerais da sua unidade da federação, que considera as suas prerrogativas e suas territorialidades. Isso tudo vai ter que ser ajustado. Essas leis têm normas, teremos novas normas, né, que padronizam direitos, deveres, prerrogativas, principalmente num ambiente de altíssima diversidade. É um desafio, né, pessoal? A gente tem que observar isso. E sempre que esse desafio ruma para o tratamento mais comum da categoria, de um enorme número de profissionais, nem sempre com a mesma qualificação profissional, em boa parte dos casos com uma recompensa menos adequada, né? Isso sempre ruma para a desvalorização, né, pessoal? Sempre ruma para isso, tá? Teremos lá o mesmo de nível de competências e prerrogativas. Em segundo momento, ela se reverte em busca por isonomia remuneratória. Vocês concordam comigo? Esse é o direto que vai bater ali, né? O colega do município X, que tem uma remuneração, às vezes, 1/4, eu vou dizer 1/4 para não ser tão realista, do colega da capital ou do colega do estado. Isso tende, quando ele pode abrir uma ação fiscal contra a indústria local, que é uma refinaria, por exemplo, tende a ele dizer, não, parei, eu estou lidando com a mesma matéria, com valores enormes, eu vou buscar isonomia remuneratória. E nós concordamos com isso em parte, né? Pelo menos em relação aos limites remuneratórios, nós entendemos que o tratamento deve ser equilibrado, né? Agora, com relação à remuneração, é cada unidade da federação que tem a sua autonomia para tratar esse assunto. Outros desafios se referem aos servidores que serão cedidos ao comitê. Como é que vai ser esse processo? Como é que o comitê vai atrair esses servidores, né? Enfim, não se sabe ao certo qual é o nível da estrutura organizacional que esse órgão exigirá. Eu sei que possivelmente, no conjunto, todas as unidades da federação vão contribuir de 1% da sua receita, ou 1 e pouco, para esse órgão que não será pobrezinho, já que ele tem autonomia financeira e a origem da sua receita é um percentual do conjunto de receita que ele opera. Então, esse órgão pode, enfim, usar meios diversos para atrair de uma forma não muito
ortodoxa, né, os nossos auditores, considerando que ele tem autonomia de recursos para criar os incentivos para quem lá for exercer as suas funções, né? Enfim, o comitê, o que quero dizer no final é que poderá ter uma distribuição desregulada na ocupação desses cargos, né? Dependendo da composição do comitê e das influências políticas. Ora, mas o comitê não é técnico? Bom, pessoal, o comitê vai lidar com esse montante de recursos que eu falei e não tem pré-requisito de concurso público para ir lá fazer o voto no comitê. Será que o comitê vai ter influência política? Vou deixar para vocês pensarem. Cabe ainda alertar sobre as eventuais ingerências do Tribunal de Contas da União no cálculo das alíquotas de referência, tá, pessoal? Ampliando suas competências e dando amplo acesso aos dados fiscais, com o aumento do controle das contas e outras questões, e está havendo, na regra constitucional, embora tenha havido uma redução da influência do TCU, a manutenção do direito dele de acessar os dados. Então, constitucionalmente, ele adquire o direito de que não haja sigilo em relação ao TCU. Numa análise geral, o ambiente do futuro das carreiras despiorou. Gostaram do termo? Com o trabalho que se fez, ele despiorou da versão da PEC 45 aprovada na Câmara para a versão aprovada no Senado, com o esforço de todos os senadores. Situação inversa poderíamos afirmar sobre as condições dos entes federativos, mas acreditamos que a nossa preocupação principal nesse momento deve ser as carreiras. Tá? Porque realmente a autonomia dos entes ela é bem complexa. Aqui a gente fez uma tabelinha meio maluca assim. Tá? Deixa eu ver se eu consigo usar o point aqui. Deixa eu ver. Não consigo. Bem, o que a gente botou ali, né? Desempoderamento do Confed transformado em comitê gestor. Trocou de nome. A iniciativa de lei complementar, antes era do Confed, da União e do Congresso, agora acabou na União e no Congresso. O Confed caiu fora. Né? Norma infralegal prossegue com o Confed. Comitê gestor é o equivalente. Tudo que está em branco ali, nada mudou, mudou só o nome. Tá? Arrecadação, interpretação, contencioso. Né? Até ali o contencioso, arrecadação, o caixa, a tesouraria. Imagina-se que todas as unidades da federação têm uma poupança aí para sustentar 15 dias de tesouraria, porque a tesouraria vai ficar com o conselho. E quanto vai ficar retido lá? Na fase inicial, 2 anos, 80% do recurso. Na fase seguinte, 90%. Né? Agora nós temos a fiscalização, ficou com as administrações tributárias, mas não estava. Tá? O lançamento ficou com as administrações tributárias, mas estava sob a coordenação do Confed. A cobrança ficou com as administrações tributárias. A representação tá, das administrações tributárias ficou com a administração tributária e com as procuradorias. A representação no sentido amplo, administrativa e judicial, por isso tem que constar as procuradorias e a gente vai ter que fazer uma discussão grande sobre as atribuições das procuradorias. A representação judicial com as procuradorias, o cálculo com relação às alíquotas de referência ficou com o TCU, a presidência, a delegação de competências viva, isso é definitivo no nosso futuro, ficou com as administrações tributárias. A presidência do comitê gestor, que poderia ser livremente de um político, né, bem escolhido, continuará sendo de um político, não tinha pré-requisito nenhum no texto original e agora tem grandes conhecimentos em administração tributária. Né? Isso fez muito bom para a gente. Representante do comitê, continuava, o representante é um membro
é um dos 54, e tem um monte de colega que já agiu durante a construção da lei como candidato a membro, viu, pessoal? Tinha gente apoiando aquele texto inicial que nos destruía, se lançando como candidato a membro, tá? Então, representante do comitê continua não tendo requisito nenhum. O requisito é poder político para ser escolhido. Aí vocês imaginem, de 1000 formas, a magnitude que vai se ter para conquistar esse poder político, e as competências exclusivas já eram dos servidores da T e continuam sendo dos servidores da T. Por fim, eu vou ler para vocês alguma coisa que a gente fez uma luta grande. A gente fez 4 emendas em diversos pontos da PEC, buscando resgatar o tratamento equilibrado entre todos aqueles que têm a competência para lançar o IBS. Pessoal, esse é o fiscal do município de Tucunduva, tá? E é o fiscal do município de São Paulo ou do estado de São Paulo. Esses caras têm competência para lançar o IBS, a gente lutou, aí fizemos uma reunião com o senador Plínio, entre tantos outros, também fizemos, conversamos com o relator, com o Braga, fizemos a reunião com o senador Marcelo, que também acatou uma emenda, a senadora Zenaide também acatou uma emenda, mas, enfim, o senador Plínio trabalhou, conversamos bastante com ele, o pessoal dos municípios foi muito forte nessa luta, e conseguimos fazer a emenda 807 de plenário. Todo mundo correu atrás de assinatura, de casa, do telefone, aquela coisa que vocês já conhecem, né? E passamos a acrescentar o parágrafo 18 no artigo 37 da Constituição, né? O artigo em cima do artigo 3º da proposta de emenda à Constituição da PEC 45, o parágrafo 18 diz o seguinte: para os fins do disposto no inciso 11 do caput desse artigo, tá, entenda-se, o inciso 11 do caput desse artigo é o inciso do 11 do artigo 37, que está lá no texto original da Constituição, né? Os servidores das carreiras das administrações tributárias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios sujeitam-se ao limite aplicável aos servidores da União, tá? Então, é o limite remuneratório que está tratado lá no inciso 11 do artigo 37. Então, a carreira da administração tributária, como o judiciário, é uma carreira que passa a ter um limite remuneratório diferenciado, caso a gente consiga garantir a aprovação disso na Câmara Federal. O artigo 3º, o artigo 3A, a Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações no artigo 37. Tá? Parágrafo 17, que é já imposto pela PEC 45 e já passou na Câmara isso aqui. Foi aprovado na Câmara, foi para o Senado não mexeu. A lei complementar estabelecerá normas gerais aplicáveis às administrações tributárias ou à União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, dispondo sobre deveres, direitos e garantias dos servidores das carreiras de que trata o inciso 22. Esse artigo estabelece a Lei Orgânica Nacional da Administração Tributária. Nasceu na Câmara, foi aprovado na Câmara, passou no Senado, tudo indica que não será mexido. E aqui embaixo eu repito o parágrafo 18, que li anteriormente, que é, para os fins do disposto no inciso 11, tá? Os servidores da administração tributária se sujeitam ao limite aplicável aos servidores da União. Aqui embaixo, escondidinho, eu vou ler uma coisa para vocês que eu sou obrigado a ler, que é o artigo 23 da PEC 45. Esta aqui vai para a Câmara agora. Esta emenda constitucional entra em vigor. Inciso 1. Em 2027, em relação aos artigos 3º e 11. Entendam isso. O artigo 3º, esse artigo ali, que impõe a lei complementar das administrações tributárias e o novo limite remuneratório, só entra em vigor em 2027. Para a gente ter bem claro isso. Só em janeiro de 2027 que esse limite remuneratório passa a viger.
Eu acho que houve, porque o artigo 37 tem absoluta compatibilidade com a definição de limites remuneratórios, considerando que na parte de caput, no inciso 11, ele define todos esses limites. Então, alguém foi muito competente em jogar o parágrafo 18 no artigo 37. Mas só esqueceu que as alterações que estão sendo impostas ao artigo 37, já no parágrafo 17, que estabelece a nossa lei orgânica, e agora inserta o parágrafo 18, só começavam a viger em 2027. E aí colocou a emenda aqui. Acho que foi um engano. Aliás, eu tenho quase certeza. Entretanto, na hora da votação, foi argumento do senador relator que o impacto imediato era zero. Sabe aquele erro que deu certo? Ficou fácil de justificar a aprovação. Não, pessoal, isso aqui agora é impacto zero, tem um tempo de adaptação e eu entendo que tem que ser acatado. Pronto. Eu separei o filmezinho, nós temos o filmezinho separado ali, depois se der para botar a fala do relator, eu converso com ele, é meio minuto. Pessoal, eu tenho certeza que eu tenho mais 1 hora para conversar com vocês sobre o tema. Mas eu acho que é isso, aqui tem riscos e oportunidades, grandes riscos, grandes riscos. O fisco trabalha forte e, ao trabalhar forte, dá muito trabalho para quem gostaria de ter um gasto tributário ainda menor do que o que tem. Né? E a gente pode ver que as providências e os grandes movimentos são voltados a reduzir o poder do fisco. Acho que, como forma de agilizar o trabalho fiscal, eu ouço em tudo que é ambiente sempre uma crítica ao fisco quando ele exerce a sua atividade de garantir o recurso da unidade da federação. Então, é isso. Quero voltar para falar com você sobre o tema, com tudo de melhor aprovado nisso e com as leis orgânicas já bem adiante. Quem sabe o ano que vem a gente volta a falar com bom material aprovado. Desculpe a demora, obrigado. Muito bom, senhor. Agora com vocês, professor Lúcio Mendes. Na sequência, convidamos o senhor Lúcio Maia a fazer as suas considerações acerca da palestra. Ele que é pesquisador sênior do Observatório de Finanças Públicas do Ceará, o OFCE, Centro de Pesquisas da Fundação Sintaf. É auditor fiscal, aposentado da Cefaz Ceará, graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Ceará, UFC, e mestre em Administração e Contraloria pela mesma universidade. Com a palavra o senhor Lúcio Maia. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Um tema palpitante, né, pessoal? Reforma tributária. O Celso já se expôs muito bem. Parabéns, Celso, pela sua palestra. E nós vamos também discutir em cima do que foi aprovado no texto do Senado, tá certo? Primeira coisa que nós temos que analisar, pessoal, a nossa carga tributária, tá certo? Isso é muito importante. Na hora que você discute, né, reforma tributária, a gente tem que saber como é a nossa carga tributária em relação dos outros países, né, desenvolvidos, tá certo? Em relação aos países da OCDE, tá certo? Como é que é a carga tributária? Bens e serviços, 32,57%, né? Contribuições sociais, 26,02%. Renda, né, lucros e ganhos de capital, 34,26%, propriedade, 5,43%, folha de pagamento, 1,24% e outros tributos, 0,48%, totalizando 100% da carga tributária, tá certo? América Latina, bens e serviços, 50,03%, contribuições sociais, 17,02%, renda, 26,65, propriedade 4,14, folha de pagamento 0,82 e outros tributos, né, 1,34, totalizando também 100. E agora o nosso, né? Nosso Brasil, 44,70, né, sobre bens e serviços,
contribuições sociais 23,9%, renda 23,97%, propriedade 4,84%, folha de pagamento 1,62%, outros tributos 0,97%, totalizando 100%. Não precisa ser especialista em finanças para saber que a nossa carga tributária é regressiva, não é isso? Isso aqui é um exemplo isso aqui é dados concretos, né, da OCDE, e para que se faça uma reforma tributária justa, pessoal, ela tem que ser progressiva. E que está sendo discutido, que foi aprovado agora tanto na Câmara como no Senado, a nossa carga tributária continua regressiva, né? Quais são os tributos que foram fundidos, né, e que foram alterados? Somente sobre bens e serviços, não é isso? No lado dos estados, você juntou o ICMS com o ISS, criando o quê? O IBS. Na minha concepção, os municípios perderam, né, a competência de tributar. Isso é muito ruim, tá certo? Porque já tem uma carga tributária em termos de competência menor do que os outros entes federativos. Você ainda abre mão de tributar? Diz, não, porque, como o Celso falou, o fiscal, né, do ISS, né, do antigo ISS, pode fiscalizar qualquer empresa. Não vai ser bem assim, pessoal. No próprio comitê gestor, né, você tem uma paridade. Tem. São 54 membros. 27 dos estados, Distrito Federal, né, um de cada, e dos municípios somente 27. Nós temos no país quantos municípios? Quase 6 mil. Já começa por aí, né? Então, para mim, né, na minha opinião, foi uma falha terrível, né, em termos de município, da competência de tributar, tá certo? E vamos analisar os principais itens, né, do texto que foi aprovado. O que está em vermelho, certo, é o que foi aprovado. Inserir o parágrafo 3º no artigo 145, que diz o seguinte: o sistema tributário nacional deve observar os princípios da simplicidade, tá certo? Da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa e do meio ambiente. Então, é importante, né, esse parágrafo, tá certo? Só que, nessa primeira parte que foi aprovada, né, que foi a PEC 45, que ainda vai voltar para a Câmara, já que foi alterada no Senado, simplicidade existe, né, nós vamos ver daqui para frente. Transparência, melhorou a transparência, tá certo? Justiça tributária ficou devendo, porque continua regressivo, né, a nossa carga tributária. E cooperação da defesa e do meio ambiente também melhorou isso aí, tá certo? E o que está alterando, né, em termos de tributos, né, nessa PEC? O artigo 153, né, que são os impostos que são instituídos pela União, o IPI vai ser substituído por quem? Esse imposto, o inciso 8º. Produção, extração, comercialização, importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente nos termos de lei complementar. Veja bem, pessoal, isso aqui é importante, tá certo? Porque é um imposto seletivo também, como o IPI, só que o IPI vai ser extinto. E o IPI é base de cálculo para o FPE e o FPM. E esse novo tributo, as hipóteses de incidência vão ser menores do que a do IPI. E com a consciência, né, ambiental e política da sociedade, os fatos geradores vão ser muito menores. E, consequentemente, a arrecadação vai ser menor. E como é que é repartido o FPE e o FPM? 50% que se arrecada da União, do imposto de renda do IPI, vem para quê? Para os estados e municípios, né? 21,5% para os estados, 22,5% para os municípios. Ou seja, isso aqui, a médio e longo prazo, os estados vão perder receita. Concorda comigo? Então, tudo isso tem que ser observado, pessoal, na reforma tributária, né?
Ok? E no parágrafo 6 diz que o imposto do inciso 8º terá finalidade extrafiscal. O que é isso? É seletivo, né? Como o IPI, tá certo? E vai ser muito mais o quê? É coercitivo, né? Nesse inciso 8º, né? Porque na hora que você interferir no meio ambiente e saúde, você vai ser punido, vai ter uma carga tributária maior, tá entendendo? E agora o nosso, né? Tá certo? A fusão, né? Do ICMS com ISS, tá certo? Ou seja, o ICMS ganhou um S a mais, né? Que é a do ISS, tá certo? Então, através de lei complementar, tá certo? Atenderá o quê? Incidirá sobre bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou serviços. Incidirá também sobre a importação de bens materiais, tá certo? Não incidirá sobre as exportações, continua, né, como é no ICMS, tá certo? E você mantendo o crédito, tá entendendo? Terá legislação única aplicável em todo o território nacional, isso é importante, já existia, né, na Lei Candir, na 86/96, né, tá certo? Essa pode disposto, e terá legislação única, né, em todo o território nacional, só pode o disposto no inciso 5º, que é o quê? Cada ente federativo vai ter o quê? Poder colocar a sua alíquota modal, tá certo? Então, vai ter uma alíquota modal, se cada ente federativo escolher a sua, prevalece aquele escolher, né? Tá certo? E a alíquota fixada pelo ente federativo na forma do inciso 5º será a mesma para todas as operações, ou seja, a regra geral vai ser o quê? A alíquota modal agora, tá certo? Vai ter as exceções, evidentemente, né? Mas a alíquota modal vai ser a regra geral. Será cobrado pelo somatório das alíquotas do estado do destino, né? O princípio do destino, isso é importante, né? Para os estados consumidores, como o nosso, né? Do Nordeste, principalmente, está entendendo? E será não cumulativo, tá certo? Né? Vai compensar, né, o tributo, né, do que você adquiriu anteriormente. Exceção o quê? As consideradas de uso de bens pessoal, né, tá certo? Nos termos de lei complementar. Esse inciso não, também importantíssimo, ó, não entregará sua própria base de cálculo, certo? Porque hoje, de acordo com a Lei Candir 86/96, né, o artigo 13, parágrafo 1º, inciso 1, diz que o imposto faz parte da sua própria base de cálculo, tá certo? Então, nós temos que ter muito cuidado na hora que calcular a nova alíquota modal, tá certo? Um exemplo aqui bem simples, tá certo? Vamos supor que já existe o IBS hoje, né? Juntando na ICMS com o ISS. A nossa alíquota modal hoje aqui no estado de Ceará são 18. Então, um exemplo simples, né? Quer dizer que o ISS seja 2, que o ISS varia de 2% a 5%, de acordo com a Lei Complementar 116 de 2003. Daria quanto de carga tributária? 20, né? Assim? 18 mais 2, 20. Como é que é hoje, né? Não faz parte da própria base de cálculo, não é assim? Então, o contribuinte, quando tem 100 no seu preço de venda, está sem o quê? Sem os tributos, não é? Como é que você faz para calcular agora o ICMS ou IBS, se existisse hoje? Você tem que vir o quê? Por 0,2, né? Tá 0,8, aliás, né? Porque é o 1 menos 0,2, que é a carga tributária, que dá quanto? 125. Quando você aplica os 20%, né, que é os 18 mais os 2, dá quanto? 25, não é assim? Né? Agora, com o IBS, como vai ficar fora, né, da base de cálculo, né, o imposto, você tem que aumentar a base, senão você vai perder receita. Ó. 25 dividido 125 por 100 dá 1,25. 25 de 100 dá quanto? Dá 25, né? Assim, para ficar o mesmo tributo arrecadado. Então, nós temos que ter muito cuidado na hora de fixar a alíquota modal do novo tributo, tá certo? Porque, senão, os estados irão perder receita. Tem muito cuidado quanto a isso, né? É uma conta simples, mas se você não souber fazer,
É conta de padeiro, mas é bom a gente fazer, né? Tá certo? Ok? Não será objeto de incentivo fiscal, né? Tá certo? Isso é bom, tá certo? Não incidirá sobre as prestações de serviço de comunicação. Se não tiver alíquota modal, o Senado vai o quê? Fixar a alíquota, né, modal para os estados, tá certo? Hipótese de devolução do imposto é o quê? O cashback, né? Como o Celso já tinha falado, isso é importante. Agora, o problema é a parte operacional disso aí, tá entendendo? O grande problema é isso, né? Você vai... Como é que vai ser operacional isso aí, tá certo? Para poder você... Quem ganha a cesta básica, né, do governo, como é que vai receber esse dinheiro de volta? A ideia é excelente, né? Agora, como vai ser feito isso é eis a questão, né? Tá certo? O 156B, que o Celso já bateu muito nele aí, isso aqui é complicado, tá certo? Agora, era Conselho Federativo, agora Comitê Gestor, tá certo? Isso tira poder dos estados, tá entendendo? Porque você centraliza, né, o poder, né, do imposto, né, nesse comitê ou nesse conselho. Na prática, você federaliza, né, o tributo. A questão é essa, tá entendendo? Então, nós temos que ter muito cuidado para que nós não percamos a nossa autonomia na hora de quê? De arrecadar, tributar e fiscalizar, né? Porque vai ficar concentrado tudo nesse comitê. Não é isso? Aí, aquilo que eu falei, certo? São 27 de cada lado, tá certo? 27 dos estados e 27 dos municípios, tá entendendo? Só que os municípios já saem perdendo de cara, né? Porque os estados vai ter um de cada e o município só vai ter 27, tá entendendo? Além de abrir mão do poder de tributar, né? Que foi abrir mão do ISS, tá certo? E nesse conselho vai ser minoria na prática, né? Apesar de ser paritário, né? Mas vai ser minoria porque os estados vai ter um de cada, né? Incluindo o Distrito Federal, tá certo? Ó, e o produto da arrecadação do imposto, né? Vai o quê? Vai receber os mesmos 25%, ó, os municípios, tá entendendo? Como é hoje com o ICMS, tá certo? O novo tributo, né? Que é o IBS, além dele não abrir mão de tributar o ISS, vai ficar junto com os estados, só vai receber os 25%, a mesma coisa que recebe hoje, está entendendo? Tudo bem, você vai ampliar a base de cálculo? Vai. Sim. E aí? Vai compensar o que ele arrecadava de ISS, os municípios? Né? Eu não sei como é que eles aceitaram esse tipo de coisa, está entendendo? Do produto da arrecadação do imposto de renda, né, e proventos de qualquer natureza, tá certo? Vai 50%, aquilo que eu falei anteriormente, né? O que vai subir o IPI, né? Vem os mesmos 50%. Só que, a longo prazo, né? Quando entrar em vigor esse imposto, o valor vai ser menor. Então, em termos de transferência, né, constitucional, os estados irão perder os municípios, consequentemente também, né? Porque, como eu falei, 21,5%, né? Do imposto de renda e do IPI vem para os estados, 22,5% para os municípios. Então, esse imposto, né, que é o novo que vai ser criado, a arrecadação vai ser menor. E a tendência é diminuir, em função da consciência, né, ambiental, né, do meio ambiente das pessoas, está entendendo? Vai instituir o fundo, né, regional para poder desenvolver, para compensar, né, os benefícios fiscais que serão extintos, tá certo? Só que o grande problema desses fundos, pessoal, é quanto é que vem. Foi publicada agora a Lei Complementar 201, não sei se vocês já leram, tá certo? Que vai compensar aos estados a perca da arrecadação da 192 e da 194, né? Só que, no caso do nosso estado, o estado do Ceará perdeu em um ano, em função da 192 e 194, em torno de 2 bilhões de reais de ICMS. 2. Sabe quanto é que está vindo para o nosso estado? Vocês já leram quanto é que tem no anexo? Não chega a 700 mil. Então, o grande problema desses fundos é isso. A ideia é maravilhosa. O problema é quanto é que vem.
A questão é essa, pessoal, tá certo? Isso que não está sendo discutido, né? Então, isso é bem claro que eu dei agora. Leiam, é a 205, foi publicada agora em outubro. E o anexo dela lá, quanto é que vem para o estado do Ceará? Não chega a 700 milhões de reais, aliás, né? Quando o estado perdeu em um ano em torno de 2 bilhões, né? Ok? A 195, né? Que trata da Seguridade Social, artigo 95. Isso aqui é importante, pessoal. Esse artigo 95 trata da Seguridade Social, certo? Que é um orçamento, né? De acordo com o artigo 165 da Constituição Federal, cada ente federativo tem que elaborar anualmente 3 orçamentos: o fiscal, Seguridade Social e das empresas, né, estatais. O fiscal é aquele que você pode gastar com qualquer função do Estado, né? Seguridade Social, não. Somente com saúde, previdência e assistência social, né? E o investimento das empresas, para você investir, né, nas empresas estatais que não sejam dependentes, né, do Estado. E você vai criar o quê? Vai fundir, né, as contribuições, né, que incidem sobre o faturamento, que é o PIS e COFINS, né, a importação, tá certo? E vai gerar o quê? A contribuição sobre bens e serviços, tá certo? No Estado e município vai ser o IBS, né? Imposto sobre bens e serviços. Na União, contribuição sobre bens e serviços, tá certo? Não integrar a base de cálculo também, né? De acordo com o que vai ser feito com o IBS, tá certo? Okay? Até o Supremo Tribunal já tinha decidido, né, que não fazia parte, na hora que você fazer o cálculo, né, do ICMS, incidia sobre as contribuições sociais ou não, tá certo? Então agora está resolvido, tá certo? Não incide também sobre os impostos, né, do ICMS, né, o ISS, tá certo? E também do Programa de Integração Social, que é o PIS, né, tá certo? PIS e o PASEB. Então, resolver esse problema em termos de transparência ficou ótimo, né? Porque nós que somos da área do ofício temos dificuldade de saber como é que se calcula. Você imagina o cidadão leigo, né? Que não conhece nada de tributo. Então, você pegou a nota fiscal, agora não, vem assim. Se é 100, tiver 20 de ICMS, 20 de ICMS, tiver mais 18 da CBS, vem tudo separado, tá certo? Tudo em cima dos 100, né? Tá certo? 5 acrescentou o inciso 8º, né, que mantém o regime fiscal favorecido para os biocombustíveis, né, para o hidrogênio verde, tá certo? Isso é bom, né, em relação ao meio ambiente, tá certo? Estou passando aqui só o que foi alterado, né? Isso aqui é importante, vai tratar da nossa lei orgânica, tá certo? O inciso 18, né? Trata da administração fazendária, tá certo? Veja bem, na Constituição, né, existe uma hierarquia, né, entre os artigos, né, e os incisos, tá certo? Então, a administração fazendária diz que seus servidores fiscais terão, dentro das suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores da administração na forma da lei, né? Que é lá em função da importância da administração fazendária, né? E o 22 trata da administração tributária, né? Veja bem, a administração fazendária é macro, né? O conjunto do universo. A administração tributária está dentro da fazendária, certo? Ok? O que diz a administração tributária? Da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, né? Entendeu? Exercida por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização das atividades e atuação de forma integrada, incluindo compartilhamento de cadastro de informações fiscais na forma da lei ou convênio. E aqui é o novo, está certo? Está o comando para criar o quê?
Lei complementar estabelecerá normas gerais aplicáveis às administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dispondo sobre deveres, direitos e garantias dos servidores das carreiras de que trata o inciso 22, né? Excelente isso aí. O grande problema é o quê? É recepcionar o que já existe hoje, né? Dentro do fisco. No nosso caso, nós temos a emenda constitucional 81 de 2014, que acrescentou o artigo 153A na nossa Constituição, que diz o quê? Que nós temos autonomia orçamentária, financeira, administrativa e funcional. Isso tem que ser obrigatoriamente inserido dentro disso aí. Ninguém pode abrir mão disso não, pessoal. E que todos os servidores do Grupo TAF pertencem à administração fazendária. Ninguém pode abrir mão disso. Nós, como sindicatos, tá certo? Ninguém pode abrir mão disso aí de jeito nenhum. Tem que ser inserido dentro desse parágrafo, tá certo? Para que ninguém tenha prejuízo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Se tiverem, me pergunte. O artigo 18. Isso aqui também é importante, pessoal. Ó, nós falamos na regressividade, certo? O artigo 18 está dando um comando para a progressividade. Está entendendo? O que diz o artigo 18? O Poder Executivo deverá encaminhar ao Congresso Nacional, em até 90 dias, após a promulgação desta emenda, projeto de lei que reforme a tributação da renda, certo? Isso é importante, tá certo? Acompanhado das correspondentes estimativas e estudos de impactos orçamentários e financeiros. Em até 180 dias, após a promulgação desta emenda constitucional, os projetos de lei referidos nesta emenda constitucional. Em até 90 dias, após a promulgação desta emenda, projeto de lei que reforma a tributação na folha de salário, tá certo? Redução, né? Isso aqui, como o Celso falou, quer dizer, o salário, né? Você reduz a carga tributária do salário, mas não aumenta o salário, né? A questão é essa, a grande questão é essa, tá entendendo? Você ganha dos dois lados, né? O patrão ganha dos dois lados, reduz a carga tributária e o salário continua congelado, né? Tá entendendo o que eu estou dizendo? Né? E o Estado também faz isso com a gente, né? Ok? Aí, para a eventual arrecadação adicional, né, decorrente, né, da aprovação da medida que trata o inciso 1, né, que é o aumento a progressividade, né, poderá ser considerada como fonte de compensação para a redução da tributação incidente sobre folha de pagamento e bens e consumo de bens e serviços, tá certo? Que é o natural, né? Tá certo? Você, a tributação progressiva, você sai do quê? Da progressão maior de bens e serviços para o patrimônio e a renda, né? Tá certo? E aqui, ó, como é que vai ser revogado, tá certo? Ficam revogados em 2027, tá certo? Artigo 153, inciso 4º, né? Que é o IPI. 195.1b, que é aquelas contribuições, né, que vão ser geradas para... vai ser a CBS, tá certo? Em 2033, o ICMS, tá certo? O ISS, tá certo? E o artigo 80, e depois vou passar aí que vai detalhar, certo? Das disposições constitucionais transitórias. O que trata o 153.4? É o IPI, tá certo? Vai ser extinto já em 2027, de acordo com o texto do Senado, tá certo? Estava previsto para 2033, tá certo? Então, já estão reduzindo o prazo. Quer dizer, a perda de arrecadação nossa já está chegando perto, né? Tá certo? E o parágrafo 3º, o inciso 4º, que será seletivo, né? Não cumulativo, não incidirá sobre produtos destinados ao exterior.
O Liduíno está me dando aqui. Cadê? Alô? O Liduíno está me dando aqui um acréscimo, né? De Copa do Mundo, né? Tem que ser de Copa do Mundo, né? Para poder. Será reduzido sem impacto, né, na aquisição de bens, de consumo de capital, tá certo? E o 22.1 são as contribuições, né? Receitas do faturamento, que é o quê? O PIS e PASEP, a COFINS, tá certo? Na importação, tá certo? Isso aqui também é importante, esse parágrafo 12, porque antes o quê? Era exceção essas contribuições serem não cumulativas. Agora não, vai ser obrigatoriamente não cumulativa, tá certo? O 22.2, né? É o ICMS, tá certo? ISS, tá certo? Os 25% do ISS do município, o valor adicionado, né? Tá certo? E o artigo 80, a parcela do IPI para o FECOP, tá certo? Do ISS, né? Tá certo? Dos produtos supérfluos, tá entendendo? Tudo isso 2000 e em 2027 entrar em vigor. Em relação ao artigo 3º e 11, aquilo que o Celso falou, né? A nossa lei orgânica, tá certo? Ok? Em 2033, artigo 4º e 5º, tá certo? E na data da publicação em relação aos demais dispositivos, né? E 23.1, né? A lei orgânica, né? Com o artigo 37, tá certo? E as contribuições sobre folha de pagamento, que é o 11, né? Tá certo? E o 23.2 é o tratamento diferenciado, né? Dos contribuintes do Simples Nacional, tá certo? O 5º é o FECOP, né? Para os estados e Distrito Federal, né? E o 23.3, né, na data da publicação em relação aos demais dispositivos, tá certo? Então, em resumo, né, lógico que o tempo é pequeno para a gente discutir isso aqui, mas as diretrizes, né, da PEC 45 são essas aí, tá certo? Ok? Agora, como é que a gente fez crítica aqui à progressividade? Então, como é que seria a nossa sugestão, né, em termos de progressividade, tá certo? Então, alternativas para o aumento da arrecadação, para que haja um regime fiscal sustentável, tá certo? Inclui uma reforma tributária estrutural, tá certo? Que é essa que está sendo feita agora apenas conjuntural, né? Progressiva, com justiça fiscal, mantendo a carga tributária, né? Isso, somente com isso, a Lei Complementar 200, que é a do ajuste fiscal, pode ter eficácia, tá certo? Somente com a reforma tributária progressiva, ou seja, você tributar mais quem tem capacidade de pagar, é que você pode fazer um ajuste fiscal com efetividade. E as diretrizes que nós estamos dando, tá certo? Isso aqui é um trabalho que nós fizemos lá no Office, né? Que já foi dito aqui no início, tá certo? Que é o Observatório de Finanças Públicas do Estado de Ceará, pertencente à Fundação Sintaf, né? Que é financiado pelo nosso Sintaf, tá certo? Então, a primeira coisa, revogação do benefício fiscal chamado de juros sobre capital próprio. O que é isso? Esse benefício fiscal foi criado em 95 pelo Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Para compensar a extinção da correção monetária dos balanços. Vocês se lembram? Quem é mais antigo aqui se lembra, né? Da minha época, tinha a correção monetária do balanço. Vocês se lembram disso aí? Não? Pois é. Então, para compensar, ele criou esse benefício porque... Então, só que isso era para ser temporário e até hoje, tá certo? E como é que é feito isso? Quando chega na linha, né? Da base de cálculo do imposto de renda da contribuição social sobre o lucro líquido, você reduz em 50%. E só vai pagar o imposto, né, quando distribui, né, esse benefício, somente de 15% do tributo, tá certo? Então,
Já existe um projeto, isso é bom, já existe esse projeto de lei, ó, 4258/2023, para revogar isso aí a partir do próximo ano. Não sei se vão aprovar esse ano ainda, tá certo? Isso é bom, né? Tá certo? Olha aí, isso aqui são dados reais, tá certo? Fonte de quem? Da Receita Federal. Só contar que em 2022 o país tinha arrecadado a mais, se tivesse revogado esse benefício, 200 bilhões, né, arredondando aí, de reais. Okay? Isso aí é beneficiar a toda a sociedade, não é verdade? Aos estados, porque 25% disso aí, 50% disso aí vem para os estados e municípios, tá certo? Okay? E a sociedade como um todo. E outra coisa, a tributação justa, né, de quem pode pagar, não é certo? Cobrança de imposto sobre dividendos também, que não é cobrado, tá certo? Você tem uma ideia, ó, do que foi pago de dividendos, 74% dos dividendos recebidos no país foi recebido por 1% dos mais ricos do país, tá certo? Isso aí não precisa dizer mais nada, né? Tá certo? Não entende o que eu estou dizendo? Dos 100% de dividendos foi dividido em 2020, qual foi a data aí? Foi 2021, né? 74% de 100, 74%, 1% recebeu. Né? Da sociedade brasileira. Isso é justo? Tem que ser tributado? Não precisa ser, né, nenhum especialista em finanças não, né, pessoal? Está bem claro isso aí, né? Isso aqui nunca foi regulamentado, né? Imposto sobre grandes fortunas, está na Constituição desde que foi promulgada, tem que ser regulamentado, né? Tá certo? Alteração da tabela do imposto de renda, né? Que está congelada, né? Agora que houve uma pequena alteração agora este ano, né? Tá certo? Que passou de 1.903 para 2.112, né? Para ser isento, tá certo? Só que o salário mínimo já foi reajustado em 27,51%, né? Durante esse período, entendeu? Nessa revista fiscal aí, tá certo? Nós falamos sobre isso, tá certo? A 57, que é a Panorama, né? Que nós publicamos todo bimestre. E aqui é a nossa sugestão, certo? De uma nova tabela de imposto de renda, ok? Até 5 salários mínimos é isento, tá certo? Entre 5 e 10, 7,5%. 10 e 15, 15%. Entre 15 e 20, 22,5%. Entre 20 e 40, 25 e 50%. Entre 40 e 80, 27, 25, 22 e 50, 25 e 50. Entre 80 e 230, 27,5. Não, entre 40 e 80, 27,5. 80 e 320, 37. E acima de 320, 46,5. Não é muito mais justo uma tabela dessa? Eu não é. Né? E também a revogação de benefícios fiscais cujo custo-benefício não compensa. Veja bem, pessoal, os tributos que podem conceder benefícios fiscais é aquele que incide sobre o resultado, que é o lucro, tá certo? O ICMS jamais poderia o quê? Dar benefícios fiscais. Por quê? Incide sobre o quê? Sobre o preço de venda. Não é assim? Então, na hora que eu dou isenção para um contribuinte, eu vou prejudicar o seu concorrente, não é assim? Não é verdade? Né? Então, os tributos que servem para você dar benefícios fiscais são que incidem sobre o quê? Sobre a margem de lucro, né? É assim que deve ser feito, entendeu? Então, revogação de benefícios fiscais que o custo-benefício não compensa, você tem que revogar para poder esse dinheiro voltar para a sociedade, né? Tá certo? E aquilo que eu falei, alteração do Pacto Federativo. O quê? Para vir mais recursos para quem? Para os estados e o município. Ó, isso aqui é um dado também concreto. Ó. No que se do poder de a competência de tributar, né, dos entes federativos, ó. Isso aqui em 2022, 66% é da União, 27% dos estados e apenas 7% dos municípios, ó, da competência tributária. E ainda abriram mão do ISS, né, agora na reforma tributária. Você viu como o negócio é sério, né? E quanto a União arrecadou 2,25 trilhões de reais, os estados
851 bilhões e os municípios 232 bilhões de reais, né? Totalizando 3 trilhões e 34 bilhões de reais, a arrecadação dos tributos no país do ano passado, né? Quando você, que fica realmente no caixa, né, dos entes federais, vem o quê? Não vem o UFE, o UFPM, né, para os estados e os municípios? Então, você retirando esses recursos do UFE e o UFPM da União, fica ainda quanto com a União? 1 trilhão e 92 bilhões, né? Os estados em torno de 1 bilhão, os municípios 415 bilhões. Ainda assim, ó, o que fica no bolso, né, no caixa, né, dos estados, 57% ainda fica, né, com a União, 30% com os estados e 12% com os municípios, tá certo? Então, você tem o quê? Que alterar, né? No mínimo, você o quê? Trazer mais recursos, né, para os estados através do quê? Do FPS, né, que é o Fundo de Participação Social. O que seria isso? É você retirar uma parte dos recursos arrecadados pela União, das contribuições sociais, e criar esse fundo, Fundo de Participação Social, né? Para ser aplicado em que? Nos estados em que? Como eu falei, saúde, previdência e assistência social, tá certo? No mesmos moldes do FPE e do FPM, tá certo? E aqui que seria a arrecadação, a projeção que nós fizemos, ó. Se existisse o FPS, né? Em 2009, foi arrecadado 423 bilhões, tá certo? Viria 90 bilhões para os estados e 95 para os municípios. Em 2022, 123 para os estados e 129 para os municípios, tá certo? Isso aqui para aplicar o quê? Em saúde, previdência e assistência social, né? Tá certo? Vamos aqui para o nosso estado, tá certo? Essa série histórica aqui, tá? De 2018 a 2022. 2018, será ter recebido a mais o quê? De transferências, 6,88 bilhões de reais, tá certo? Fortaleza, 960 milhões. 2019, 6,89. O estado, 970 milhões, Fortaleza, né? 2020, 6,36 e Fortaleza, 880 milhões. 2021, 7,33 e a Fortaleza, 1 bilhão e 50 milhões. 2022, 7,19 e Fortaleza, 1,12 bilhões. Você vê que se tivesse esse fundo, né, os estados e municípios em relação, principalmente à previdência, né, seria superavitário, seria ou não seria superavitário, né? Então, e também para aplicar em saúde, né, e assistência social. Ou seja, a União, pessoal, concentra muito recursos, né, no seu caixa em termos de arrecadação e também de transferência, tá certo? Então, quando os estados e municípios têm dificuldade, vão ter que correr atrás da União com o de pires na mão. Quando, na realidade, podia ter esse fundo, né, para realmente administrar esses recursos com dotações, né, que vindo da própria Constituição através desses fundos, tá certo? Vamos chegando. Aqui já está no final, certo? Então, aqui as considerações finais, né, do nossa proposta, né? Para que haja uma reforma tributária justa e efetiva, o nosso sistema tributário deve ser progressivo, tá certo? Com isso, haverá aumento de arrecadação com justiça fiscal. As seguintes alternativas estão sugeridas. Revogação do benefício fiscal. Estão me cortando. Revogação do benefício fiscal de juros sobre capital próprio, tributação sobre o lucro de dividendos, né? Instituição do imposto sobre grandes fortunas, arrecadação da tabela de imposto, a alteração da tabela de imposto de renda,
pessoa física, revogação de incentivos fiscais, alteração do Pacto Federativo com a instituição do FPS e aprovação de lei orgânica do fisco inserindo a legislação existente. Ok? Aqui é o nosso endereço da nossa fundação e da nosso panorama fiscal, e muito obrigado aí pela atenção. Esse assunto é empolgante demais. Eu queria sugerir à direção do Sintaf que oportunamente, Brasil, oportunamente, a gente traga os nossos convidados da federação, o Celso e o pessoal que está no pacto, juntamente lá com vocês, e a gente faça um debate mais amplo aqui de um dia, certo? Que aí a gente aprofunda esses detalhes. Nós estamos tratando, pessoal, do futuro do nosso trabalho, né? E o papel do nosso Congresso é justamente despertar esses debates, certo? Colocar na pauta das nossas vidas isso. E eu queria concluir, Brasil, sugerindo esse debate, começo do próximo ano, tal. Nós temos agora, pessoal, uma importante alteração de estatuto, né? O tempo foi nos dados acrescido até às 10h30, nós já estamos já às 10h40. Eu sugiro também que a parte de perguntas vocês formulem no papel, eu posteriormente posso encaminhar para o Celso e para o professor Lúcio. E, para não quebrar o andamento dos trabalhos, como conclusão, diga, Nilson. 10 minutos. Tá bom. A direção do Congresso está abrindo 10 minutos para perguntas. Nesse momento, se alguém estiver querendo fazer alguma pergunta, pode levantar a mão, o crachá. Queria só compreender a tabela que você já apresentou por último, que é o Celso, né? Lá você apresentou que a parte de fiscalização, lançamento e cobrança ficaria a cargo, eu entendi, dos estados ou de quem tributa, a Cefaz, né? E aí lá nesse mesmo quadro tem arrecadação, comitê gestor. É só para eu compreender, eu saber se eu compreendi. Assim, a Cefaz vai arrecadar, vai fiscalizar, vai lançar, vai cobrar, mas esse dinheiro vai para o comitê gestor. Quando você colocou essa arrecadação, vai ficar nesse controle desse comitê? E assim, só para entender, porque realmente, para não sair daqui achando que é uma coisa e foi outra. E assim, e outra questão, quando se pensa, você falou muito do comitê gestor, que ele terá um controle, pelo menos foi o que eu entendi também, né? Assim, esse comitê, nessa proposta, ele está vinculado ao Ministério da Economia, quem é que o controla, né? Como é que vai ser o controle desse recurso? Eu quero, assim, todo que questionando, você corrija se eu entendi errado, e por favor, né? E assim, aí aqui eu me lembrei, né, da palestra de IA, né? Eu acho que o colega estava até por aqui, não sei cadê ele, né, que apresentou a palestra. E aí nós trazemos essa discussão do IA, o controle sobre o contribuinte, o que está fugindo de arrecadação. E assim, aí eu pergunto, né, será que esse IA não é importante a gente pensar para um controle dos gastos públicos? Oi, Ruth, primeira pergunta, com relação à arrecadação, é do comitê gestor o controle, tá? Ele retém 90%, 80% nos 2 primeiros anos e 90% a partir dali, tá?
Com relação... a segunda pergunta era... Tá, ok, bem colocado. Então, a primeira questão respondida, a arrecadação é do comitê gestor. O comitê gestor retém até 90%. A segunda pergunta, há alguma vinculação com o Ministério da Fazenda? Não. O comitê gestor ele é composto pelo conjunto de representantes dos estados e dos municípios, e ele é um órgão, e do Distrito Federal também, então ele é um órgão autônomo controlado por essas unidades da federação. Então, formalmente é isso. Mas não, mas essa pergunta ela já... Sim. Não, mas eu estou falando da arrecadação. Ah, não, a cobrança está com as administrações tributárias, tá? Então, porque tem duas coisas. Uma coisa é a arrecadação regular e outra coisa é a cobrança, né? Na arrecadação regular, comitê gestor. Cobrança, administração tributária. Ok? Com relação ao controle do comitê, pertence aos estados e municípios. Então, formalmente é assim. Nós sabemos que, na prática, esse comitê, obviamente, deve se localizar na região central do país e, na prática, haverão fortes influências políticas sobre o movimento do comitê. Mas ele é dos estados e dos municípios sem nenhuma participação formal da União. Tá? E a última pergunta... Ah, tá. Sobre IA na utilização da arrecadação. Olha, o que eu vou dizer? Esse assunto de inteligência artificial é uma coisa bastante nova, que está jogada no público bastante nova. De fato, os primeiros passos de inteligência artificial apareceram lá com o Google, né? Pergunte para o Google. E aí, há 10 anos atrás, tu perguntava para o Google e o Google já te respondia, né? Aquilo já é um início de inteligência artificial, ou seja, ele reunia todo o conhecimento que estava lá no Google em torno da matéria que tu consultava, fosse um endereço, fosse uma dúvida qualquer, fosse um produto ou uma dúvida científica, ele já respondia. Hoje nós estamos com ferramentas de inteligência artificial muito mais cravada nos bancos de dados, enfim, de todos os sistemas, e isso está ficando mais fácil. Eu acho que, para fins de arrecadação, a inteligência artificial será utilizada também para fins de cobrança. Por quê? Porque o conhecimento dos dados e do patrimônio desses contribuintes de direito, eu sempre separo contribuinte de fato e de direito, mas o conhecimento dos dados sobre esses contribuintes vai estar arquivado, vai estar disponível para ferramentas de inteligência artificial e, nesse caso, essas ferramentas de inteligência artificial, num futuro não muito distante, vão mudar totalmente o padrão de trabalho nessas atividades, cobrança, tá, e arrecadação. Com certeza, e noutras atividades, a visão de inteligência artificial, que é acessar a base de dados colecionada e existente rapidamente com questões formuladas, oferecendo as respostas rapidamente, vai cada vez mais dominar o mundo e mudar todos os processos, né? Eu lembro que uma coisa moderna, uns 20 anos atrás, era data warehouse, que era armazém de dados, né? Vocês lembram disso? Né? E o armazém de dados começou um pouco esse processo e começou a nos oferecer respostas rápidas e a permitir soluções rápidas. A inteligência artificial, assim nominada, é uma evolução de tudo isso e vai sim ter interferência nesse processo. Eu tenho uma pergunta, uma colocação especificamente para o professor Lúcio. Uma observação que eu faço sobre essa questão de reforma tributária é que as reformas tributárias iniciais no Brasil só se focava só na questão da estrutura do tributo.
E um escritor, um pesquisador, por sinal é da Receita Federal, professor Paulo Nogueira Batista Júnior, ele escreveu em 2001 a seguinte observação: é curioso notar que, apesar dos frequentes debates sobre o tema de reforma tributária, em todo o período recente, apesar da insistência com que se reivindicou uma reforma profunda, abrangente, um aspecto crucial tem sido negligenciado em todas essas reformas. Francelino, a importância estratégica da administração tributária. Em síntese, uma administração desprovida de recursos humanos e materiais na escala e na qualidade compatíveis com uma economia complexa e de proporções continentais como é a brasileira, o sistema tributário, por melhor concebido que possa ser do ponto de vista da legislação, deixará fatalmente a desejar em termos de qualidade, eficácia e justiça fiscal. Porque ele fundamenta que uma reforma tem que ter ao lado do mapeamento do tributo um reconhecimento do trabalho das pessoas que militam nessa área. Só pensar só na estrutura sem ver as pessoas, fatalmente essa reforma, e graças a Deus, as últimas reformas, com a inclusão do inciso 22 no artigo 37, a gente tem insistido no aperfeiçoamento disso. E é com base nisso, com base nessa advertência, professor Lúcio, que recentemente o Sintaf fez uma assembleia e foi deliberado que nós vamos regulamentar a nossa lei. Eu queria que o senhor dissesse mais ou menos como é que está estruturado, como é que a gente vai tentar trabalhar isso daí com relação à nossa lei aqui no nosso estado. Bem, pessoal, com relação à nossa lei orgânica, né? Ficar de pé que é melhor, acho que eu estou muito bem pequeno, ninguém me vê, né? Nós temos já um projeto, tá certo? Que foi discutido com base em quê? Na emenda 81, como eu falei, 2014, né? E que está incluso na nossa Constituição no artigo 153A, né? Que são as autonomias orçamentária, financeira, administrativa e funcional. Então, nós fizemos um texto básico, tá certo? Incluindo essas autonomias, para que possamos discutir agora, né? Já que está previsto, né, na própria reforma tributária um prazo, né, para poder ser aprovada a nível nacional, que nós aprovemos a nossa, né, antes desse prazo, para, além, mesmo que não tivesse aprovado, o que já tivesse de legislação tem que ser inserido, né, como foi discutido aqui. Mas se nós aprovarmos antes, né, e veja bem, não é aprovar a toque de caixa, né, de qualquer, não, aprovar de acordo com as autonomias que estão na nossa Constituição, deixar bem claro isso, para que nós possamos do quê? Exercer, né, de fato e de direito, né, essas autonomias, porque nós temos isso na Constituição, mas ninguém regulamentou até agora, né? Então, na hora que você fizer isso, o fisco fica muito mais forte, né? Nós temos um déficit de pessoal tremendo, né? Acho que não é só no nosso estado, também nos outros estados também deve ser da mesma forma. Agora vamos ampliar, né, a nossa base, né, de fiscalização, e nós não temos pessoal para isso. Então é fundamental o concurso público, tá certo? Para todos os cargos da casa, para que
possamos arrecadar mais, né? Com eficiência, tá entendendo? E com isso, quem ganha com isso não é só nós não, pessoal. Nós temos autonomias, né? Tá na Constituição, ninguém está dizendo, né? Só por dizer, está na própria Constituição Federal e na nossa também. Mas quem mais ganha com isso, com fisco forte, pessoal, é a sociedade. Não se iludam. Porque quanto mais tributos arrecadarmos, tá certo? Evitarmos a evasão fiscal, porque nós temos 2 tipos de evasão fiscal, né? A legal, que são os benefícios fiscais, que está na lei, que você não pode contestar, porque está na lei, né? O contribuinte não paga porque está na lei. E a ilegal, que é a sonegação, né? E, veja bem, não tem esse negócio de inteligência artificial, a informática, pode ter o que tiver. Se não tiver fisco na rua, pessoal, não acaba com a sonegação. Não acaba, isso é verdade. Ninguém mais é o quê? Mais, como é que se diz? Olhar papel. Isso aí ninguém olha mais não, porque o sistema de informática está aí para isso, é para nos ajudar. Agora, o agente do fisco, pessoal, tem que estar presente. Como é que você vai fiscalizar uma indústria, por exemplo, sem conhecer, sem ir lá, para saber como é que se calcula, né, o custo unitário do produto? Me diga. Né? Como é que você vai fiscalizar uma indústria sem saber o que é o custo de produção, né? Você tem que treinar também, né, os agentes do fisco, tá certo? Nas atividades, né, que ele vai desenvolver. E fazer a renovação sistemática, né, do quadro, né, de pessoal dos fiscos, porque as pessoas vão se aposentando, né, e vai gerando um déficit grande de pessoas, né? Então, com isso, só um fisco forte, pessoal, só quem ganha é a sociedade. Então, iremos fazer a nossa lei orgânica dentro do que já está posto na nossa Constituição, para que possamos sair na frente em relação à própria lei orgânica federal. Obrigado. Eu queria passar as mãos do Celso, a nossa revista da Fundação Sintaf, a apresentação, já que você é um entusiasta da nossa fundação. Aqui dizendo mais ou menos como é que a gente está estruturado lá na nossa fundação. Dizer para os senhores que atualmente nós estamos com 139 pessoas fazendo mestrado na Federal, pela Fundação, 139, e abrimos recentemente para 2024.1, 20 vagas para doutorado profissional, 20. Quem quiser se especializar cada vez mais, pode contar com a Fundação Sintaf nesse aspecto. E com o nosso office, né, professor? Convido o diretor Liduíno de Brito a fazer a entrega para Celso Magliani da sua caricatura. Tá. Celso, presente aqui do Ceará. Ó, mostra aí. E todas as caricaturas entregues aos nossos convidados são obras do grande artista Valber Benavides.